Hoje é dia 29, quinta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. O segundo editorial que sempre sai ao meio-dia, né, na hora do almoço. Então, esse é o Almoço com Política. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e tem informação relevante chegando. O Estadão fez uma matéria tratando do caso inédito da aplicação da Lei Magnitsky contra uma autoridade brasileira. Algo que, sem sombra de dúvidas, vai criar uma mancha na reputação do Brasil para todo o sempre. Em compensação, os ministros do STF se recusam a sequer se manifestar sobre a fala do Marco Rubio, né, que é o chanceler norte-americano, em aplicar sanções, pressão a censuradores e aos seus cúmplices, onde, né, inclusive, o Alexandre de Moraes foi citado, né, sobre ali essas sanções por um dos conselheiros do Donald Trump. Já a Associação de Juízes do Brasil saiu em defesa do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Interessante, né, o posicionamento da Associação Brasileira de Juízes aí, que a gente vai falar sobre isso para vocês também, mas deu para sentir, né, a pressão que está pairando sobre o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o próprio Silas Malafaia, em uma entrevista na Pleno News, falou sobre a pressão que o Supremo Tribunal Federal está passando. Segundo o Silas Malafaia, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, né? Ou seja, tá cada vez mais tensa a situação do Supremo Tribunal Federal. Mas o Malafaia não parou por aí, não. O Malafaia também mandou um recado para o Tarcísio de Freitas. Parece que os ânimos, né, do Malafaia, do próprio Bolsonaro, com o posicionamento mais ao centrão do Tarcísio, parece que está incomodando um pouquinho e a gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar é que uma senadora da República, Damares Alves, postou um vídeo dizendo que existem pesados indícios de pedalada fiscal e crimes de responsabilidade por parte do governo Lula e que a pressão por um impeachment torna-se cada vez maior, até porque a popularidade do Lula está indo ladeira abaixo. Por outro lado, Elon Musk faz uma declaração surpreendente sobre o governo Lula, sobre o governo Trump, deixando muita gente, né, de olhos abertos sobre o que está acontecendo dentro do governo Donald Trump. E por fim, mas não menos importante, né, o Lula entra no embate interno ali e o próprio Davi Alcolumbre tem que rebater o Lula. Resumindo, o Lula está ficando sozinho e isolado. Até o STF está meio nervoso com o Lula, porque esperava, né, uma defesa mais contundente do Alexandre de Moraes, mas não foi o que o Lula fez, não, tá? Então isso está incomodando muito até os ministros do STF. Parece que o barquinho do Lula tá, ó, afundando. Bora falar sobre tudo isso? Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, eu tenho que conquistar isso de você, a sua inscrição, eu tenho que conquistar de você, né, o compartilhamento também. Manda esse vídeo para mais pessoas. Você viu quantas informações relevantes a gente trabalha para trazer aqui para vocês sempre. Então, compartilhe, mande para mais pessoas, para que as pessoas conheçam, né, o conteúdo do nosso canal. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês e bora de matéria. Meta, 2 milhões de seguidores, a gente chega lá. Bora para cima. É o seguinte, pessoal. O que mais está rolando hoje em todos os jornais é sanções a Alexandre de Moraes. Inclusive, o próprio Estadão foi repostado aqui pelo Vinícius Carrion, fez uma matéria tratando especificamente da Lei Magnitsky, coisa que até pouco tempo poucas pessoas conheciam. E aí o Estadão fez a seguinte publicação: uso de Lei Magnitsky pelos Estados Unidos para punir Moraes seria inédito contra um ministro de Corte Suprema. Será o primeiro caso do mundo que um ministro de uma Corte Suprema no mundo será sancionado como uma figura, né, violadora de direitos humanos. Não aconteceu nem na Venezuela, para você ter noção da repercussão e da proporção que os Estados Unidos estão dando a este caso do Alexandre de Moraes. Um levantamento mostra que alvos da legislação até aqui foram membros de regimes autoritários, terroristas, criminosos ligados à lavagem de dinheiro e agentes de segurança, acusados, inclusive, de assassinatos em série. Então, assim, coloca o Brasil numa rota muito perigosa. Coloca o Brasil, né, como digno de passar por um vexame
né, o que pode acontecer agora com o Brasil. E não pense que o resto do mundo está olhando para o Brasil com os olhos, né, dos petistas, de que, nossa, os Estados Unidos é que é mauzão. Pelo contrário, Estados Unidos é considerado uma forte democracia e a imagem que o Lula passa para o mundo já não é mais essa, né? Aqui no Uruguai mesmo, quando você conversa com o pessoal, eu vejo muita gente falando, o Brasil está virando ditadura, né? Tá complicada a coisa. E aí eu não sei se você já conhecia a Lei Magnitsky, mas já teve alguém, que não está mais entre nós, que já conhecia muito bem essa lei e falava na aplicação disso contra, né, figuras do lado do espectro da esquerda que praticam, né, coisas antidemocráticas, vamos dizer assim, atentados, né, à liberdade de expressão. Sim, Olavo de Carvalho, lá em 2020, agosto de 2020, fez a seguinte publicação. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios. Ou seja, ele já falava abertamente desse posicionamento. Agora, daqui a pouco, né, o Alexandre de Moraes vai mandar intimar São Pedro, né, para que para que o Olavo de Carvalho tenha que prestar depoimento, né? Mas não para por aí, não. O Eduardo Bolsonaro também gravou um vídeo, né, comemorando as falas do Marco Rubio, e nesse vídeo aqui foi publicado pelo jornal Metrópolis, ele comenta, né, literalmente o que está acontecendo e o que pode chegar até o Brasil. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censor on Our Shores Act, né, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. No Censor on Our Shore Act, literalmente não queremos censores nas nossas fronteiras, tá? Então a matéria, a fonte foi do jornal Metrópolis aqui para vocês. Mas, em compensação, os ministros do Supremo Tribunal Federal não querem nem comentar esse caso. Estão literalmente acuados e assustados, segundo essa matéria do Pleno News. Ministros evitam comentar a decisão dos Estados Unidos sobre visto, até porque podem respingar neles. O Paulo Figueiredo postou uma matéria, né, onde ele deu a listagem de quem são as figuras que podem estar, né, na mira literal do governo norte-americano, ou seja, seria, né, o porta-aviões chegando no Lago Paranoá. Se está chegando, eu não quero me juntar a isso. Já o ministro Barroso, que é um que está na lista lá, que foi enviada ao governo norte-americano pelo Paulo Figueiredo, jornalista, disse o seguinte: ministro Luiz Roberto Barroso sobre as sanções dos Estados Unidos. Abre aspas. Não aconteceu nada que precisa falar. Pois é, só parece que o jogo não é bem assim, não. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que não aconteceu nada que precise de comentários. Ele disse que é impraticável essa suposta censura que eles falam que o Supremo Tribunal Federal está cometendo. Ou seja, mas só parece que o governo norte-americano não vai recuar e parece que só os ministros não estão querendo comentar ou não estão vendo a magnitude de tudo isso. Ou melhor, estão vendo sim, só não querem deixar transparecer. Inclusive, a própria Associação de Juízes saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, a AJUF, né, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, saíram, né, em defesa do ministro Supremo Alexandre de
Moraes, tá? No próximo bloco, a gente vai repercutir aqui para vocês o posicionamento do Silas Malafaia, que eu achei interessante, sobre esse caso do Alexandre de Moraes e a aplicação de sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. No próximo bloco. O pastor Silas Malafaia participou de uma entrevista no jornal Pleno News, né, onde ele comentou 2 pontos importantíssimos. Uma, a ação do Paulo Gonet, né, contra, e do ministro Alexandre de Moraes contra o Eduardo Bolsonaro, e outro também, que ele comentou especificamente sobre como o Supremo Tribunal Federal está recebendo essa pressão e como, né, o âmbito, a vontade de prender Bolsonaro está afetando o ministro Alexandre de Moraes e causando um conflito interno dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Acompanha esse trecho da reportagem aqui comigo, reportagem sempre de excelência do jornal Pleno News. O senhor acredita que foi um tiro no pé se Alexandre de Moraes tinha o interesse, a intenção de prender Bolsonaro, com a dimensão que ganhou essa pauta, ele perseguindo, ele avançando sobre Eduardo Bolsonaro lá fora, e a notícia espalhou pelo mundo todo. Então, se a intenção dele era prender agora em julho, como dizem, agosto, setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele deu um tiro no pé? Não, ele deu um tiro na cabeça, porque fica comprovado, mais uma vez, que há uma perseguição política. O que o Eduardo fez não é mais do que fez o PT. O PT, na época da Lava Jato, foi ao Parlamento Europeu pedir apoio pela injustiça, abre e fecha aspas, da injustiça contra Lula. Foram na ONU. Zanin, que era advogado de Lula, foi na Inglaterra. Eles foram pedir ajuda a organismos internacionais. A mesma coisa que Eduardo Bolsonaro fez. Pedir ajuda a organismos internacionais. E isso é mais uma prova. O senhor acredita que foi um tiro no pé? Ou seja, fica visível aqui, né, que realmente essa medida alcançou, sim, né, o objetivo contrário do que eles queriam, né? Deu mais força, inclusive para a oposição ter argumentos. Agora, olha aqui o momento em que ele fala sobre um tiro de misericórdia em relação à prisão de Bolsonaro. Agora, não pensa que a saga dele acabou de prender Bolsonaro, porque não acabou não, senhores. Ele continua na saga de botar Bolsonaro na cadeia. E essa, na minha opinião, esse será o último tiro de misericórdia contra ele. Eu acho que eles estão no STF seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a gente prender esse cara, ele pode não apenas fazer maioria no Senado, mas maioria absoluta. Puta, aí é pior do que se imagina. Então, será que deixar ele como vítima é melhor ou pior? Essa é uma discussão que eles têm, sabe? Pode ter certeza. Mas que a saga dele de querer prender Bolsonaro não acabou, não. Agora, eu já falei muitas vezes sobre isso, né? Que as ações do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro cada vez reforçam ainda mais, né, a narrativa, né, de que Bolsonaro está sendo perseguido. Melhor, nem narrativa. A narrativa é quando você fala sem ter provas. As provas estão aí, a própria ação do Paulo Gonet mostra isso aí. Próximo bloco, a gente vai falar com vocês, ainda citando Silas Malafaia, mas não nessa entrevista em específico, já Metrópolis, sobre vamos dizer, uma indisposição entre Malafaia e Tarcísio de Freitas. Pois é, pessoal. Ontem, o Silas Malafaia deu uma entrevista e nessa entrevista ele afirmou que tem um monte de urubu torcendo e se articulando pela prisão do Bolsonaro. Embora ele não tenha citado o Tarcísio de Freitas, deu-se a entender que foi uma indireta para a reunião que aconteceu com o Tarcísio e figuras do Centrão, onde descartaram o Bolsonaro. Olha só o que disse o Silas Malafaia. Malafaia manda recado a Tarcísio e ao Centrão sobre a prisão de Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia afirmou nessa semana que os urubus estão se articulando diante de uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e reclamou: a mensagem ao líder evangélico
né, do líder evangélico, segundo aliados ouvidos pelo Metrópole, foi um recado ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, além dos presidentes de partidos do Centrão, como o Kassab e o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, que já fecharam aliança ali, né, com o Tarcísio de Freitas. Mas a gente não pode esquecer o seguinte também, tá? Vocês sabem que eu sou bem crítico, né? Algumas falas do Malafaia, concordo com outras, e o Malafaia já viu a articulação. Você pode falar qualquer coisa do Malafaia, mas uma coisa é fato, que ele é um importante articulador político, isso ninguém nega. Agora, o Malafaia percebeu, e sim, eu também já falei isso, eu concordo com o Malafaia, há uma articulação aqui do próprio Tarcísio, que é perceptível, tá? Embora ele vai negar até a morte. Mas é perceptível que há, sim, né, essa vontade do Tarcísio que o Bolsonaro permaneça ali no canto dele ali e que essa articulação dos partidos de centro, né, faça uma grande colisão por uma vitória de algum candidato do Centrão e que o Bolsonaro, né, vai permanecer inelegível. Agora, a grande questão é que o Malafaia aqui ele não está preocupado muito com o Bolsonaro. Ele está preocupado com quem estará no lugar do Bolsonaro e com a influência que ele exercerá sobre essa pessoa. É onde ele está tentando jogar a Michele Bolsonaro aqui, né? E sim, a Michele Bolsonaro seria uma aposta interessantíssima. A própria Daniela Lima já falou que seria interessantíssima, mas a minha visão aqui é que o Malafaia está preocupado sobre a sua influência em cima da Michele, coisa que ele não tem com o Tarcísio. Pelo menos é a minha visão. Tá? Abre aspas. Estão pensando que se prenderem o Bolsonaro na covardia, ele vai estar fora do jogo eleitoral em 2026? Vai estar mais forte do que nunca. Concordo, tá? Façam reuniões, combinem, nenhum de vocês fará nada sem Bolsonaro. Não esqueçam de Michele Bolsonaro, a melhor avaliada depois do próprio Bolsonaro. Os urubus vão ficar com fome, não vai ter carniça para eles, escreveu Malafaia. Tudo se resolve com uma caneta do Moraes, deixando Michele inelegível. É simples assim. Então, ficar fazendo anúncios da Michele, a Michele vai bater de frente com o Tarcísio, vai fazer isso agora. Sei não, tá? Eu não vejo isso como uma boa estratégia, né? Uma boa medida, não. Aí vocês me dizem se vocês concordam ou não concordam comigo, né? Vocês é que mandam aí, né? Afinal, tô aqui só para bater um papo com vocês de amigo. Próximo bloco, parece música, mas impeachment de Lula. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O negócio é o seguinte, a Damares Alves, né, literalmente, ela tá, vamos dizer assim, focada, né, em buscar o impeachment por causa de um escândalo, né, num projeto do governo Lula. Escuta esse vídeo dela aqui, que ela fala abertamente em buscar o impeachment do governo. O programa Pé de Meia pode dar o impeachment do Lula? Fica aí que eu vou te explicar. Mas antes eu quero tirar as dúvidas. Tem muita gente que não sabe o que é o programa Pé de Meia. É um programa que o governo criou para dar uma renda mensal aos meninos que estão no ensino médio. Todo mês ganham um pouquinho. E quando eles completam o 3º ano do ensino médio, ganham uma poupança, um valor maior. Ok. O governo começou a fazer isto e o Congresso aprovou uma lei. Só que é o seguinte, sanciona a lei no início de 24 e o governo começa a pagar. Mas o dinheiro vem da onde? Aí que vem o problema. Pegou de um fundo, que já existia, e começou a pagar o pé de meia. Gente, nós parlamentares que construímos o orçamento da União, nós que autorizamos o governo a gastar ou não o dinheiro, começaram a pagar o pé de meia sem autorização do Congresso Nacional. Vocês lembram que uma presidenta já fez isto? Pegou dinheiro de um lugar e gastou no outro? E isso se chama pedalada. Agora, o que está acontecendo no programa Pé de Meia também configura uma pedalada. Gente, o TCU, esta semana, proibiu, suspendeu o pagamento do pé de meia. O Tribunal de Contas da União bloqueou por unanimidade 6 bilhões de reais do pé de meia. Mas eu quero dizer para vocês que ao longo de 24 eu também vi isto. Eu fiz requerimentos de informações, tanto para o ministro da Fazenda como para o ministro da Educação, perguntando: estão pagando isto e o dinheiro está vindo de onde? Mas eu também fiz um requerimento, lembra?
para convocar o ministro da Educação para vir aqui no Senado se explicar de onde estava vindo o dinheiro. E o homem não veio aqui no Senado se explicar. Se ficar mesmo agora, juridicamente, junto com o TSU e no Congresso comprovado que é pedalada, se prepare, vem impeachment do presidente Lula aí. E aí, pessoal? Sim, já tem um monte de pedido de impeachment, mas só parece, que o caldo tá mais azedando pro lado do Lula, né, principalmente em relação ao Davi Alcolumbre. Eu vou mostrar para você ainda nesse editorial o que tá rolando nesse sentido, beleza? Próximo bloco. O impeachment seria possível? Eu já mostrei para vocês, né, que alguns critérios são necessários para acontecer o impeachment. Crime de responsabilidade. Mas o impeachment, ele é algo que acontece não de forma jurídica. O presidente ou ministros, para que o impeachment ande, precisa ter um apoio político, um interesse político sobre isso. Eles podem cometer crimes, né? Crimes de responsabilidade. Se não tiver interesse político, esse impeachment nunca vai sair do lugar. E ninguém vai responder por prevaricação. Por exemplo, tem muitos pedidos de impeachment lá na mesa. O Arthur Lira nunca colocou esses pedidos para andar e não vai responder por prevaricação. É diferente, né, de outros casos, como crimes comuns aí. Então, é um processo eminentemente político. Mas você precisa de critérios. O crime de responsabilidade. Você precisa de falta de apoio no Congresso. O União Brasil já está falando em entregar cargos, os partidos já estão votando em peso contra o governo, ou seja, apoio no Congresso é o que o Lula não tem. Outra questão é a falta de apoio popular. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha só o que o Tomé Abdu falou aqui sobre o apoio popular do Lula, né? O apoio popular do Lula está tão grande quanto o dedo mindinho dele, ou seja, não existe. Vocês querem saber por que a desaprovação do Lula está tão alta? Eu vou explicar para vocês da esquerda o porquê de tudo isso. Acabou de sair uma pesquisa da Quest mostrando que ele tem uma das piores aprovações da história do Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui o motivo. Recorde dos séculos em prejuízo das estatais. Recorde em repasses da Lei Rouanet. Recorde de incêndios na Amazônia. Recorde de morte de Anomamis. Recorde dos casos de feminicídio. Recorde em aumento de impostos. Recorde dos gastos com viagens. Recorde em mortes por dengue. Recorde da dívida pública. Recorde em emendas PIX. Recorde na alta da gasolina e do dólar. Recorde em mortes de LGBTs. Ministro do GSI ofereceu água para o pessoal do dia 8 de janeiro e sumiu com as imagens. Ministério dos Direitos Humanos admitiu ter pago viagens para a dama do tráfico. Chamou o atual presidente dos Estados Unidos de fascista e nazista, tentando interferir nas eleições americanas. Aproximação de países ditatoriais, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Afastamento do Brasil de democracias como os Estados Unidos. Lula disse que uma menina negra gosta de um batuque. Janja mandou um fuck you para o empresário americano Elon Musk. Lula recebendo com tapete vermelho o ditador Nicolás Maduro. Lula chamou de monstros os bebês nascidos de gestação pós-estupro. A segurança pública está um caos. Eles são a favor da audiência de custódia, da saidinha e outras barbaridades que deixam bandidos nas ruas e as pessoas de bem dentro de casa. Os alimentos estão em valores exorbitantes. A sua turma é a favor da descriminalização das drogas. São a favor do aborto. Chamou o agro de fascista. E eu posso passar mais metade do dia falando barbaridades desse governo. Essa é a explicação simples e pura, o porquê que a desaprovação dele está gigante. E aí, Peite Pombo, tá bom ou precisa desenhar? Né? Agora, se você quiser falar mais e mais e mais sobre coisas que estão acontecendo dentro do governo, aí é fácil, né? Acontece o tempo todo. Como, por exemplo, vamos pegar uma matéria. Se você me desafiar e falar, pega uma matéria de hoje. Tá bom, vamos pegar aqui, ó. Lula, abre aspas. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente. Olha só o ego desta figura, né? Aí você vai falar, Sandro, você está espalhando fake news. Peite Pombo, presta atenção. Isso aqui é do UOL, o jornal mais militante, né, que a gente conhece aqui, sem ser abertamente considerado de esquerda.
Pelo amor de Deus. Né? Ou seja, o cara usar a miséria do povo do Nordeste para falar que isso só acontecia para que ele fosse presidente. Agora, se não for suficiente para você, não, o UOL não me convenceu. Então vamos pegar a Globonels que ama o Lula, né? Ou o Pix do dinheiro nosso que o Lula manda para eles. Escuta, para você ver que não é mentira. Era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Era uma obra. Deus deixou o sertão sem água, porque sabia que eu ia ser presidente da República. Cá entre nós, você acha que Deus faria uma maldade dessa para causar outra maldade pior ainda, que é deixar esse cara ser presidente da República? Ah, tá de sacanagem, né? Mas não para por aí não. Vamos além, vamos além. Olha só, tá entrando em rota de colisão, porque se tem uma coisa que esse governo gosta é do dinheiro do pagador de impostos e aumentar os impostos. O Hugo Mota, né, bateu de frente sobre o aumento do IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, ele incide em transações internacionais. E aí essas transações internacionais vão ficar mais caras. Então quando você compra algum insumo, algum produto lá fora, você precisa fazer o câmbio, precisa pagar esse produto, por exemplo, fertilizante. Você compra fertilizante, você vai comprar isso lastreado em dólar. Você vai pagar mais imposto, o fertilizante vai ficar mais caro. O fertilizante é usado no arroz, o arroz vai ficar mais caro, vai chegar na sua mesa mais caro. Aí eles, né, esses incautos, querem jogar na sua cabeça de que eu não como IOF, eu não viajo para o exterior, não vai mudar nada para mim. É enganando o pobre, é enganando o pobre. O Mota disse que vai decidir ainda, né, se vai pautar o decreto para derrubar o IOF. Era ontem, não decidiu, vai decidir hoje. Mas parece que o Mota não está satisfeito com essa paradinha aí, não. Olha só essa matéria que saiu publicada hoje. Hugo Mota chama o decreto IOF de infeliz. E Alcolumbre acusa o governo de tentar usurpar o poder do Congresso Nacional. Literalmente, o Alcolumbre comprou essa briga aqui e não gostou nem um pouquinho do que está acontecendo. Você lembra que quando eu falei do impeachment, os critérios são, primeiro, falta de apoio popular, né, já mostrei para vocês. Agora, falta de apoio dentro do Congresso. E o Lula dobra a aposta. A sanha autoritária deste governo, entendendo que tem o STF do seu lado e que o Congresso é só um cisco que tem ali para ser enfrentado. Olha o que ele disse, matéria do Globo. Do Globo. Fazenda pode aumentar o congelamento de emendas parlamentares. Ele dobrou a aposta. Ele falou, se vocês não votarem o que eu quero para me dar mais dinheiro, eu vou arrancar o dinheiro de vocês. Ah, eu tô doido para ver como que o Congresso vai reagir a isso. E aí, ele ameaça, o Lula ameaça ir ao STF se o IOF for derrubado no Congresso. É, meu irmão. A possibilidade de um congelamento ainda maior de emendas parlamentares virou o principal trunfo do Ministério da Fazenda. O Congresso já quer impeachment. É, meu irmão. O jogo tá ficando pesado. Depois, o Haddad veio e confirmou. Após reunião, o Haddad disse que não tem nenhuma alternativa para mudança do IOF. Se o Congresso mandar um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, que derruba, né, o decretinho do Lula, eles vão pro STF. Mais uma vez o Congresso vai ser humilhado. E aí o Alcolumbre vai ser cúmplice disso? Vai ser mais um calado? Parece que não. Olha só, a Gazeta do Povo fez a publicação aqui, né, em que o Alcolumbre parece que não gostou disso aí, não. Dá uma olhada. Alcolumbre dá ultimato ao governo Lula por usurpar atribuições do Congresso sobre IOF. Escute, Amé. Mas só para lembrar que é o diálogo que desde o primeiro dia desta presidência nós estamos buscando com o governo e com as outras instituições do Estado brasileiro. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, à busca do entendimento. Que a gente precisa é de reciprocidade. E Vossa Excelência levanta
um assunto muito relevante. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Mas só... Chegou na voadora contra o governo Lula. Essa é a verdade. Só parece que o Congresso está cansando de ser feito de trouxa. Parece aquelas bonecas de pano onde você joga e ela fica. Peraí, eu já falei, já argumentei, o mais poderoso dos poderes é o Congresso Nacional. É ali que os representantes do povo estão. Mas ele se apequenou demais, se enfraqueceu demais. Está na hora de tomar as rédeas disso aí. E por que isso é bom? Porque você, eleitor, consegue pressionar o seu deputado e o seu senador e ir para cima dele, cobrando educadamente nas redes sociais. É assim que funciona a democracia, né? Chega de democracia relativa. Está na hora da democracia ser real. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo editorial da Hora do Almoço. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E a gente volta, chá da tarde, com vocês, aqui em mais um editorial. Grande abraço e eu vejo vocês lá.